pare. Não role a tela. Escuta. Escolhido. Este vídeo não te encontrou por algoritmo, mas por decreto. E essa sensação que aperta o seu peito agora, esse misto de esperança e cansaço, é o primeiro sinal de que o céu está prestes a quebrar um silêncio antigo sobre a sua vida. É uma dor física, não é? A dor do lado vazio da cama que parece mais frio. A dor de andar pela casa e sentir o eco dos seus próprios passos. É o seu corpo sentindo a ausência de uma aliança que a sua alma sabe que foi prometida, mas que os seus olhos ainda não viram. E essa dor te levou a uma decisão silenciosa. Talvez você não tenha dito em voz alta, mas você decretou no seu coração que era melhor parar de procurar, que era mais seguro se acostumar com a cadeira vazia à mesa. Você decidiu que a paz da solidão era menos arriscada que a dor de mais uma despedida, o eco daquele último adeus. Essa decisão te fez um espectador da felicidade alheia. Você sorri nos casamentos, celebra os noivados dos amigos, mas por dentro, uma pergunta te corrói. E a minha vez? Você se tornou um especialista em festejar a colheita dos outros, enquanto o seu próprio campo afetivo permanece em uma estação de seca que parece não ter fim. Mas hoje você vai entender por que essa seca foi necessária. Você vai receber a chave de ouro que destranca a porta para o seu encontro, divinamente orquestrado. Você vai entender por que o inimigo lutou tanto para te manter em isolamento. Você vai receber o nome do seu parceiro de aliança no mundo espiritual, o seu Zivug. E finalmente você vai aprender a preparar o trono para a chegada dele, para que desta vez ele não apenas chegue, mas permaneça. Você já sentiu que venceu uma guerra longa e silenciosa. Mas quando olhou em volta, não havia ninguém na arquibancada e nenhum troféu em suas mãos? E se essa vitória, que deveria trazer alegria, só amplificou o eco da sua solidão? E se essa solidão não for um sinal de derrota, mas a prova de que existe algo em você? Um trono, um propósito, tão valioso que precisou ser preparado em segredo, longe de todos? Enquanto muitos tratam a vida de solteiro como uma fase, ou pior, um fracasso, poucos percebem que a solidão de um escolhido é um campo de treinamento real. É a antecâmara da sala do trono. Mas e se o motivo pelo qual a porta do trono ainda não se abriu para o seu parceiro entrar estiver justamente naquilo que você ainda não aprendeu a fazer para proteger o reinado de vocês dois? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que a inveja espiritual parece atacar não o que você já tem, mas justamente aquilo que o céu está prestes a te entregar, especialmente um parceiro de aliança? Foi buscando entender o propósito dessa preparação forçada, dessa solidão que molda o caráter de um rei ou de uma rainha, que o Espírito Santo me conduziu até as chaves que se tornaram o livro digital, o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Esse livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja entender o propósito da longa espera, discernir com clareza o parceiro divinamente enviado e aprender orações específicas para blindar a mente, o coração, os encontros e o futuro a dois contra as invejas sutis que tentam minar uma conexão antes mesmo que ela se firme. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muita gente ignora, mas que podem mudar a forma como você enfrenta encontros que simplesmente não evoluem. A sensação de que algo invisível espanta as pessoas certas e o peso de um ciclo de solidão que parece inquebrável. Não espere a pessoa certa chegar e ir embora sem explicação para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma armadilha de solidão arquitetada pelo inimigo é maior do que a aliança de amor que Deus pode selar sobre a sua vida. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo,
Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o ciclo doloroso do quase se repetiu tantas vezes contra a sua vida amorosa. A sua solidão não foi um castigo escolhido. Foi a preparação do palácio. Deus precisava polir a sua coroa, fortalecer as muralhas do seu coração e preparar a sua sala do trono. Porque o que está vindo não é uma visita, é um corregente, alguém que vai se sentar no trono ao seu lado para governar junto com você o território que Deus te deu. E se esta palavra já começou a fazer sentido no seu espírito, leve o seu polegar até o botão de curtir. Não por mim, não pelo algoritmo, mas para que o céu use o seu gesto para que este mesmo vídeo atravesse a tela e encontre outro herdeiro que neste exato momento também pensa em desistir de esperar pelo seu trono. E sobre exatamente isso, sobre o trono vazio ao seu lado, sobre a porta trancada que está prestes a se abrir, sobre as 2 taças que já esperam pelo vinho da aliança. Há um selo de 40 minutos que cabe exatamente dentro daquele silêncio de domingo à noite, quando a casa parece grande demais. Guarda isso no fundo da sua cabeça. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo de orações já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo da coroação não funciona com a mesma força sobre a sua aliança. Até aqui eu falei da sua vitória e da promessa, mas eu ainda não te disse a coisa mais importante de todas, o nome do arquiteto que projetou cada uma das suas decepções amorosas. Agora, antes de eu te entregar os 4 selos da sua coroação, eu preciso que você prepare a sala do trono. Respire fundo. Desligue as vozes do mundo lá fora. O barulho da rua, a notificação do celular, a lista de tarefas de amanhã. Nada disso tem autoridade para entrar aqui. Este momento é um ato de consagração. Você está limpando o espaço sagrado da sua mente para que a voz do céu não encontre interferência. Porque os 4 sinais que Deus começou a liberar sobre a sua vida não são acasos. São o protocolo do encontro sendo ativado. O primeiro sinal chegou pelo sussurro do inconsciente. Você tem tido um sonho recorrente, ou um fragmento de sonho, com um símbolo que você não entende, mas que te acalma. Talvez sejam 2 águias voando em perfeita sincronia, ou a imagem de uma casa com 2 portas idênticas, lado a lado. Você acorda com uma sensação de paz que não faz sentido, uma certeza silenciosa de que algo bom está a caminho, mesmo que o seu dia a dia ainda grite solidão. Esse é o Espírito Santo te mostrando no sono o que ele está construindo na sua realidade. O segundo sinal é a paz inexplicável. Você estava em um lugar comum, uma cafeteria numa tarde de terça-feira, segurando uma xícara quente. De repente você olhou para o lado e viu um casal, talvez um casal mais velho, compartilhando um silêncio confortável, um toque de mão sobre a mesa. E em vez daquela pontada habitual de tristeza ou inveja, uma onda de paz e antecipação te inundou. Foi um sentimento puro de a minha hora está chegando. O céu estava calibrando o seu coração para reconhecer a beleza da aliança, em vez de sentir a dor da ausência. E sobre essa paz que você sentiu diante daquela xícara de café, sobre esse calor que não era da bebida, mas da promessa, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal foi a urgência da preparação. Do nada, você sentiu um impulso irresistível de
arrumar a casa. Você se pegou num sábado à tarde, doando roupas que não usava mais, jogando fora lembranças de relacionamentos passados que estavam guardadas numa caixa. Ou talvez limpando e organizando um cômodo inteiro, abrindo espaço em gavetas e armários sem um motivo lógico. Isso é o seu instinto espiritual, o seu espírito de herdeiro, preparando o palácio para a chegada do seu corregente. É o ninho sendo arrumado antes da outra asa chegar. O quarto sinal foi a palavra de confirmação externa. Alguém que não sabia da sua angústia, um amigo, um familiar, um líder espiritual, olhou para você e disse uma frase que te marcou. Algo como: prepare-se. Sinto que Deus vai mudar a sua vida sentimental em breve. Ou talvez, você parece diferente, tem um brilho novo, parece que está esperando alguém importante. Essa palavra foi a autorização do mundo físico, o carimbo dos homens confirmando o decreto que já havia sido assinado no céu. Se você não reconheceu os 4, mas pelo menos um desses sinais tocou a sua realidade, entenda, não foi coincidência, foi comunicação. Foi o céu te dizendo que o tempo da espera solitária acabou e o tempo da preparação para o encontro começou. A engrenagem da sua vida sentimental, que estava travada há tanto tempo, finalmente começou a se mover. E o próximo passo não é apenas esperar, é blindar. É proteger essa semente de promessa para que ela possa germinar sem ser atacada pelas pragas da dúvida, do medo e das memórias de fracassos passados, plantadas pelo arquiteto da solidão. Se você reconheceu pelo menos um desses 4 sinais na sua vida nas últimas semanas, eu quero que você pare agora e escreva nos comentários o número 777. Este não é um número aleatório, é um código profético. É a sua declaração pública de que você recebeu a comunicação do céu. É o seu ciente no protocolo do encontro. Ao digitar 777, você está dizendo: Pai, eu vi, eu ouvi, eu entendi. Estou pronto para o próximo passo. E antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir o seu coração e a sua mente para este novo tempo, eu preciso te dar o nome do que você carrega. O que está vindo não é um simples namorado ou namorada. É algo que a sua alma reconhecerá instantaneamente, porque é a sua outra metade de propósito. É uma conexão de alma divinamente apontada, um parceiro de aliança. Você está pronto para entender a natureza celestial desse encontro e por que ele exigiu uma preparação tão intensa e solitária. Existe uma diferença vital, escolhido, entre ser escolhido e ser coberto, e o arquiteto da solidão prospera exatamente nessa confusão. Ele te convence de que a sua vitória espiritual foi o fim da jornada, quando na verdade ela era apenas a qualificação para a coroação que está por vir. Ele te faz celebrar a medalha da resiliência em um pódio solitário, para que você não perceba que há uma corregência te aguardando. Mas o selo dessa hora que você está atravessando foi visto, e o céu não vai permitir que você governe sozinho. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi herdeiros e herdeiras, homens e mulheres ungidos para um propósito gigante, se acostumarem tanto com a armadura de batalha que se esquecem de que existe um manto real esperando por eles. Eu vi o inimigo usar o cansaço pós-guerra para convencê-los de que a solidão é um porto seguro, quando ela é a última trincheira antes da rendição. Eu vi o momento exato em que a esperança se torna apenas uma memória distante e a pessoa começa a construir sua vida ao redor da ausência. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É a dor do lado vazio da cama que parece um abismo no meio da noite. É o clique da porta se fechando atrás de você em uma casa silenciosa demais. É o sorriso que você força nos aniversários e casamentos, sentindo-se um ator em uma peça sobre a felicidade que não é sua. É o ciclo dos quase, dos encontros que começam cheios de promessa e terminam com um silêncio inexplicável. É o eco da última despedida, que ainda reverbera nos seus ouvidos. Antes de eu nomear o escudo que foi forjado exatamente para silenciar esse eco, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas clique no link do livro digital. Não precisa baixar ainda.
Apenas abra a página. Esse gesto é um ato profético. Você está dizendo ao céu: eu estou abrindo a porta para a minha proteção. Foi quando uma escolhida me escreveu, com lágrimas que eu podia sentir através da tela, descrevendo essa exata sensação de eco na casa, essa cadeira vazia que se tornou um monumento à solidão, e eu me vi de joelhos, sem uma resposta humana para dar a ela, que o Espírito Santo colocou em minhas mãos o livro digital, O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Este livro não é teoria, é um arsenal, um mapa de guerra espiritual para a área mais atacada da sua vida. E atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que a sua vida amorosa tem sido um campo de batalha, clique agora, baixe o seu exemplar e volte aqui para escrever nos comentários. Amém. Esse é o seu decreto de que a guerra solitária acabou. Sinal de fé declarado. O livro está disponível no primeiro comentário fixado. E o que o céu está selando sobre a sua vida é a promessa original, a primeira declaração do Criador sobre o homem e a mulher, lá em Gênesis. É a palavra que o arquiteto da solidão tenta apagar da sua memória. A palavra que diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Perceba, não é alguém para o distrair ou alguém para preencher um vazio. É alguém que corresponda. É o seu zivug, a sua contraparte de alma, o seu parceiro de aliança. O acesso a este escudo de orações, a este manual de blindagem, custa menos que o lanche que você pede no aplicativo sem pensar, menos que a assinatura do streaming que você usa para preencher o silêncio da noite, menos que 2 cafés especiais na padaria. É um valor que, diluído, não paga nem uma garrafa de água por mês pelos próximos 12 meses. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar: mas e se não for para mim? E se eu já esperei tanto tempo e me decepcionei, por que agora seria diferente? É exatamente essa voz que o inimigo quer que você ouça. E para que essa voz não tenha poder sobre você, o risco dessa decisão está sobre os meus ombros, não sobre os seus. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Você pode baixar o livro digital, ler, absorver as orações, aplicar as estratégias de blindagem. Se em 7 dias você não sentir uma mudança na sua autoridade espiritual, uma clareza que você não tinha antes, ou se simplesmente achar que não é para você, basta um único e-mail e nós devolvemos cada centavo. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. Mariana, uma enfermeira de 38 anos de Salvador, na Bahia, me escreveu dizendo que já tinha aceitado que morreria sozinha, cercada por gatos. Ela baixou o livro por pura insistência de uma amiga. 3 semanas depois, ela me mandou uma foto de 2 xícaras de café em uma mesa com a legenda: eu entendi o que é preparar o trono. Ele chegou. Ricardo, um agricultor de 45 anos de Goiânia, me disse que a sua dor era ver todos os seus amigos com suas famílias nos almoços de domingo, enquanto ele sempre voltava para a casa vazia. Ele começou a fazer as orações de blindagem de ambiente e, na semana seguinte, uma amiga da igreja que ele não via há anos apareceu em sua propriedade para comprar queijo. E a conversa durou a tarde inteira. Eles estão se conhecendo. Cláudia, uma advogada de 52 anos de Florianópolis, bem-sucedida, independente, confessou que chorava no carro voltando do trabalho, sentindo que tinha vencido em tudo, menos no amor. Ela usou a oração para quebrar o ciclo dos quase. 1 mês depois, ela reencontrou um amor da faculdade em uma conferência de trabalho, e ele disse a ela: eu nunca te esqueci. O inimigo havia roubado 25 anos da história deles, mas o poder da oração de aliança os reconectou. Você está entendendo o que o céu quer fazer? Você está entendendo a restituição que está batendo na sua porta? Você entende que o que aconteceu com eles não é especial? É o padrão de Deus para os seus escolhidos. E você está aí, com o mesmo trono vazio ao seu lado, esperando o corregente. E você vai ao mercado, com o mesmo trono vazio ao seu lado, empurrando o carrinho. E você assiste a um filme, com o mesmo trono vazio ao seu lado, sentindo o frio do sofá. E você acorda de manhã
com o mesmo trono vazio ao seu lado, encarando mais um dia. O céu está dizendo: basta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. E saiba que aqui no canal, nós mantemos também aberto o nosso link de doação voluntária, no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. É a maneira que nós temos de manter essa porta aberta e de fazer essa mesma mensagem chegar a outras casas que precisam, exatamente como ela chegou hoje na sua. Como eu já te disse mais cedo, não é sobre o valor, é sobre o gesto. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma coisa que nem mesmo o livro digital pode impedir sozinho. Uma armadilha sutil que é acionada não pela sua fraqueza, mas pela sua força. E o nome dela vai te chocar, porque é algo que você considera uma virtude. A armadilha, escolhido, é a sua própria independência. A força que você forjou no deserto afetivo, a capacidade de resolver tudo sozinho, de não precisar de ninguém. Essa armadura que te protegeu por tanto tempo se tornou a muralha que impede a entrada do seu corregente. O arquiteto da solidão te convenceu de que ser autossuficiente era a sua maior virtude, quando na verdade era a sua mais sutil prisão. Porque um rei não precisa de um ajudante. Um rei precisa de uma rainha. Uma rainha não precisa de um servo. Uma rainha precisa de um rei. E a sua independência sussurra que você não precisa de ninguém, te mantendo no trono, mas te mantendo sozinho. Agora a hora chegou. A hora de dar nome ao que o céu está te enviando, para que você não o confunda com as imitações que o inimigo já colocou no seu caminho. Você não está esperando por uma alma gêmea. Essa é uma invenção humana. Uma ideia romântica que busca preencher um vazio. O que foi decretado para você é um conceito celestial, uma aliança de propósito. O que está vindo é o seu Zivug. Repita em voz baixa, Zivug. Não é apenas uma palavra, é uma frequência espiritual. Zivug não significa par perfeito. Significa par divinamente apontado. Não é alguém que te completa, mas alguém que se alinha ao seu propósito para que juntos vocês completem uma missão. O inimigo te fez procurar por alguém que te fizesse feliz. Deus te fez esperar por alguém com quem você pudesse reinar. É por isso que a espera foi tão longa. O céu não estava procurando por alguém compatível com os seus gostos. O céu estava alinhando os passos, os tempos e as estações de duas metades de um único propósito, o seu Zivug. Você, herdeiro do meu trono, você foi forjado na solidão da preparação. Agora, você está sendo apresentado à sua aliança de reinado. A cadeira vazia será ocupada. Olhe para a história de Isaac e Rebeca, lá em Gênesis. Pela primeira vez, não olhe com os olhos do servo que foi enviado, mas com os olhos de Isaac, o herdeiro. Ele não estava em um aplicativo de relacionamentos. Ele não estava em festas procurando por uma esposa. A Bíblia diz que ele estava no campo, meditando ao entardecer. Ele estava preparando o seu espírito, consagrando o seu coração para a chegada de uma noiva que ele nunca tinha visto, mas que havia sido prometida por Deus. Isaac não sabia o nome dela, o rosto dela, a voz dela, mas ele sabia que ela estava vindo, porque a promessa de Deus era mais real para ele do que a sua solidão presente. Do outro lado, havia Rebeca, uma mulher que, diante da proposta mais absurda, deixar sua casa, sua família, tudo o que ela conhecia, para se casar com um homem que ela não conhecia em uma terra distante, não hesitou. Ela não pediu um sinal, não pediu uma foto, não pediu para pensar. A sua resposta foi imediata: eu irei. O que conecta Isaac e Rebeca não é a paixão, mas a fé na orquestração divina. O encontro deles foi marcado nos céus antes de acontecer na terra. A sua história, escolhido, não é diferente. Enquanto você está em seu campo, meditando, se preparando, o seu Zivug já disse sim ao chamado de Deus. A jornada de encontro já começou e o seu papel agora é o de Isaac. Preparar o coração em fé para receber quem já está a caminho. Eu me lembro de uma mulher, uma empreendedora de sucesso no ramo de tecnologia, que construiu um império do zero.
Para o mundo, ela era a imagem da força. Mas ela me confessou que chegava em seu apartamento de luxo, e o silêncio era ensurdecedor. Ela me disse: "Eu sei construir empresas, mas não sei construir um lar. Minha força se tornou tão grande que intimida qualquer homem que se aproxima." Ela pensava que seu problema era o sucesso, quando na verdade era o isolamento que o sucesso, usado como escudo, havia criado. Em uma noite de profundo cansaço, ela simplesmente se rendeu e orou: "Pai, eu não sei como fazer isso. Me ensina a ser forte e a ser lar ao mesmo tempo." 2 semanas depois, ela decidiu fazer um trabalho voluntário de fim de semana, algo que não fazia há anos. E lá, pintando a parede de uma creche, ela conheceu um arquiteto que sorriu e disse: "Você leva jeito para a construção." Ele não viu a CEO, ele viu a mulher. Eles estão construindo uma vida juntos agora. Esse selo de encontro, essa promessa de um zivug, te coloca em uma de 3 posições estratégicas no reino. Não são personalidades, são funções. São 3 identidades espirituais distintas, que definem como você foi treinado na sua solidão e como você vai operar no seu reinado a 2. Ouça com atenção, pois reconhecer a sua função é o primeiro passo para ativar a sua autoridade. A primeira identidade é a do guardião do umbral. Você é aquele que foi treinado na arte da discernimento pela dor das invasões passadas. Sua vida foi uma sucessão de portas arrombadas e tesouros roubados por pessoas que entraram, mas não tinham a chave. Agora você se posiciona no umbral, na entrada do seu coração e da sua vida, com uma chave pesada de autoridade na mão. Você aprendeu a sentir a frequência de quem se aproxima. O arquiteto da solidão tenta te paralisar aqui, usando o eco das batalhas passadas para te convencer de que todo mensageiro é um invasor disfarçado, te fazendo suspeitar até mesmo daquele que o rei enviou. Ele te tenta a manter a porta trancada para sempre, confundindo prudência com prisão. A segunda identidade é a do herdeiro do trono vazio. Você não foi treinado na porta, mas na própria sala do trono. Sua preparação foi sobre aprender a governar, a tomar decisões, a carregar o peso da coroa sozinho. Você se sente confortável no poder, na liderança. Seu desafio não é discernir quem entra, mas aprender a compartilhar o governo. A imagem do seu espírito é a de um trono magnífico, polido e imponente, ao lado de um trono idêntico, mas desesperadamente vazio. O arquiteto da solidão te ataca exaltando a sua independência. Ele sussurra que um corregente seria uma complicação, uma perda de controle, um risco à paz que você conquistou. Ele te elogia por ser autossuficiente, para que você nunca perceba que a autossuficiência é o nome que ele dá para a solidão real. A terceira identidade é a do semeador de esperança no deserto. Sua solidão não foi sobre guardar uma porta ou ocupar um trono, mas sobre cultivar um jardim onde nada deveria crescer. Você aprendeu a encontrar água onde só havia areia, a gerar vida a partir da escassez. Você se tornou um oásis. O seu toque traz vida, sua presença irriga ambientes secos. O cheiro da sua alma é o de terra molhada no meio da secura. O arquiteto da solidão te ataca aqui, dizendo que o seu oásis é particular demais, frágil demais. Ele te convence de que um parceiro só serviria para pisotear suas plantas delicadas, para trazer a areia do mundo para dentro do seu jardim sagrado. Ele te faz temer que o seu zivug não saberá valorizar o milagre que você cultivou e que é melhor manter o seu jardim em segredo. Agora, eu quero que você pare por um instante e sinta qual dessas 3 identidades ressoa na sua alma. Guardião do umbral, herdeiro do trono vazio, ou semeador de esperança no deserto. Não pense, sinta. Qual delas descreve a sua jornada? Quando você souber, eu quero que você escreva o nome do seu arquétipo nos comentários aqui e agora. Este não é um teste de personalidade, é a sua assinatura em um documento celestial. É você dizendo ao céu e ao inferno: eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha função, eu estou assumindo o meu posto. E o guardião do umbral que você acabou de declarar, o herdeiro do trono vazio que você reconheceu, o semeador de esperança que você assumiu, sem a cobertura espiritual correta,
se torna um alvo fácil. Um guardião que tem medo de abrir a porta, um herdeiro que tem medo de compartilhar o trono, um semeador que tem medo de convidar alguém para o seu oásis. Todos eles, no fim, permanecem sozinhos. É por isso que dentro do livro, o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Existem sessões de orações específicas para cada um desses 3 arquétipos. Orações para o guardião discernir com clareza, para o herdeiro se abrir para a corregência e para o semeador proteger o seu jardim sem isolá-lo. Ao baixar o livro, que está no primeiro comentário fixado, você receberá nas próximas 72 horas uma clareza sobre como operar na sua função que vai mudar o jogo da sua vida sentimental. O segredo das orações é o manual de operações do seu arquétipo, mas o arquiteto da solidão não luta de forma genérica. Ele tem uma tática primária, uma arma de escolha, que ele usa de forma diferente contra cada uma dessas 3 identidades. E saber o nome da arma que ele aponta para você é o que vamos quebrar agora. O arquiteto da solidão tem 3 armas de elite que ele aponta especificamente para o escolhido que acabou de reconhecer sua identidade e assumir seu posto. Ele não atira no escuro. Ele mira na sua função. Ele estuda o seu arquétipo e ele sabe exatamente qual mentira tem a ressonância perfeita para desestabilizar a sua fé neste exato momento de transição. Mas hoje, nós vamos não apenas nomear as 3 táticas, mas vamos quebrar a espinha dorsal de cada uma delas com 3 armas de resposta celestial. A primeira tática é a voz do falsário. Ela é a mais perigosa porque ela usa fatos para construir mentiras. Ela sussurra no seu ouvido com a sua própria voz. Você tem 38, 45, 52 anos e está sozinho. Olhe ao redor. Todos os seus amigos já se casaram, já têm filhos. Os bons já foram escolhidos. Você perdeu a sua janela de oportunidade. A arma para silenciar essa voz é o Sissoma Decreto da Identidade Real. É uma declaração verbal de autoridade que você precisa fazer em voz alta. Você vai se olhar no espelho e dizer: eu não sou a minha idade, eu não sou uma estatística. Eu sou um herdeiro real aguardando a minha coroação. Minha solidão foi preparação, não punição. Eu identifico a voz do arquiteto da solidão e a silêncio agora com o poder do sangue que me comprou. A segunda tática é o espelho distorcido. Essa arma não ataca o seu presente, ela envenena o seu futuro. Ela pega a imagem do seu último relacionamento fracassado, o eco daquela última despedida dolorosa, e a projeta sobre cada nova pessoa que se aproxima. Ela cria a ilusão de um padrão inescapável, sussurrando: vai acabar do mesmo jeito. Você sempre escolhe errado. Você tem um dedo podre. Não se iluda, a dor é certa. A arma contra isso é o crivo da glória. É um filtro mental e espiritual que você ativa conscientemente. Toda vez que um pensamento de dúvida ou desesperança sobre o seu futuro amoroso aparecer, você o submete a este crivo, dizendo em voz alta ou em espírito: este pensamento não passa pelo crivo da glória. Ele não tem autorização para entrar na minha sala do trono. A minha história futura não é refém da minha história passada. Eu o renuncio em nome daquele que me prometeu um zivug, uma nova aliança. A terceira tática é a mais sutil. A anestesia do conforto solitário. Depois de tanta luta, o inimigo te oferece uma paz falsa. Ele exalta a segurança da sua vida de solteiro, a sua independência, a sua rotina sem interrupções. Ele rotula o seu desejo por um parceiro como carência, desespero ou um risco desnecessário. Ele te pergunta: para que se arriscar a sofrer de novo? Você está tão bem assim, em paz. É uma anestesia que te faz amar a sua própria cela. A arma contra isso é o imemorial do encontro. É um ato físico de fé que profetiza a chegada do seu corregente. Você vai comprar uma segunda xícara de café e guardá-la. Você vai liberar um espaço em uma gaveta. Você vai colocar um segundo travesseiro na sua cama. É um ato que grita para o mundo espiritual: o espaço para o meu zivug
já está pronto, consagrado e guardado. A paz da solidão não é o meu destino. A alegria da aliança é a minha herança. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, essa sensação de que a sua luta é particular e incompreendida, é exatamente o ambiente onde essas três táticas prosperam. É por isso que uma cobertura espiritual se faz tão necessária nesta hora. As estratégias de batalha que estão no livro O Segredo das Orações não são genéricas. Elas são desenhadas para desmantelar exatamente essas três mentiras, dando a você um roteiro de oração para cada uma delas. Uma oração para decretar sua identidade, uma para ativar o crivo da glória e uma para consagrar o seu memorial do encontro. O inimigo te conhece, mas este livro revela o plano de Deus que te cobre. Ao baixar o livro, que está te esperando no primeiro comentário fixado, você vai sentir nas próximas 72 horas uma autoridade para calar essas vozes que você nunca teve antes. É o manual de guerra para a sua promoção. Mas ouça com atenção. O maior perigo agora não é o ataque do inimigo, é a sua própria passividade. É ouvir tudo isso, sentir a verdade em cada palavra e depois fechar este vídeo e não fazer nada. Deixar que a poeira da rotina cubra essa palavra de ativação. Essa é a vitória mais fácil que o arquiteto da solidão pode ter sobre a sua vida. É por isso que, se esta palavra te ativou, se você sentiu o chamado para blindar a sua aliança, eu te peço para fazer duas coisas agora. Primeiro, se inscreva neste canal. Nós somos um exército e você precisa estar conectado para receber as próximas estratégias. Segundo, salve este vídeo. Clique nos 3 pontos e salve. Esta mensagem não é para ser ouvida uma vez. É um arsenal para o qual você precisará voltar. É a sua fonte de munição para os dias em que a voz do inimigo soar mais alta. Faça isso agora, antes de eu te entregar a próxima chave. Agora respire. Feche os seus olhos por um instante, se for seguro fazê-lo. Quero que você se veja em um corredor longo de pedra polida. O ar é frio, mas não desconfortável. Você caminha e seus passos ecoam, mas o som não é de solidão, é de propósito. No fim do corredor, 2 portas maciças de madeira escura, com entalhes de ouro. Elas se abrem para você sem que você as toque. Você entra na sua sala do trono. A luz vem de cima, suave, e ilumina o seu trono, imponente, e ao lado dele, o outro, o trono vazio. Você caminha até eles, e pela primeira vez, você não sente a dor da ausência ao olhar para o trono vazio. Você sente a plenitude da promessa. Uma figura de luz que você sabe ser o próprio Pai se aproxima. Ele não diz uma palavra. Ele apenas estende a mão e te entrega um cetro de ouro e safira. Ao tocá-lo, um calor sobe pelo seu braço e preenche todo o seu corpo. É o selo da sua autoridade de corregente. Você não é mais um herdeiro que espera. Você é um monarca que governa, preparando o reino para a chegada da sua contraparte. Com o cetro na mão, você se senta no seu trono. E você olha para o trono ao lado, não mais como um espaço vazio, mas como um lugar consagrado e guardado. Você sente o peso da coroa em sua cabeça, a dignidade do manto real sobre seus ombros. Você não é um candidato a um relacionamento. Você é a realeza de um reino, e a sua aliança não é um desejo, é um decreto de Estado. Você está em seu posto. O protocolo da coroação foi iniciado. Sinta a paz dessa autoridade se instalar na sua alma. E nessa posição de autoridade com o cetro na mão, nós vamos soltar o que não tem permissão para entrar nesta nova estação. Primeiro, você solta o peso da espera. Você libera os anos, os meses, os domingos à noite, as datas comemorativas que passou sozinho. Eles não foram tempo perdido. Foram tempo de forja. Você os entrega agora como um memorial, não como um fardo. Eles não te definem mais. Agora você solta a voz da autocobrança, aquela que te pergunta à noite, o que há de errado comigo? Aquela que analisa cada encontro fracassado, procurando a sua falha. Aquela que te compara com os outros. Nós a silenciamos agora. Você não falhou. Você estava sendo preparado. Você não estava sendo rejeitado. Você estava sendo guardado para o que é real. E por fim,
você solta a vergonha da rota lenta. A vergonha de ver amigos e parentes avançando em suas vidas sentimentais, enquanto a sua parecia estagnada. A sensação de estar para trás. Não existe atrás no tempo de Deus. Existe apenas no tempo. E o seu tempo para a coroação da aliança é agora. Você honra a sua jornada e libera a comparação. Eu ativo agora o guardião do umbral em você. A sua capacidade de discernir não virá mais do medo, mas da sabedoria. Você não vai mais suspeitar de todos. Você vai reconhecer o portador da chave certa à distância. A sua porta não é uma barreira, é um portal. Eu ativo agora o herdeiro do trono vazio em você. A sua autoridade não será mais solitária. Você vai aprender a delícia de compartilhar o governo, de tomar decisões a dois, de ter alguém que entende o peso da sua coroa porque carrega uma igual. O seu poder não é para isolar, é para construir um legado de aliança. Eu ativo agora o semeador de esperança no deserto em você. O seu oásis não será mais um segredo. Você terá a coragem de convidar o seu zivug para entrar, sabendo que ele não vem para pisotear, mas para ajudar a cultivar, para trazer novas sementes, para construir fontes ao seu lado. O seu jardim não é para é para um reino. Eu declaro agora uma cobertura do céu sobre a sua mente. Todo pensamento de dúvida, toda memória de fracasso, toda voz de autossabotagem que o arquiteto da solidão plantou para te fazer acreditar que você não é digno de uma aliança, perde o poder agora. Sua mente se torna um território consagrado, uma sala do trono onde apenas os pensamentos alinhados com a promessa do seu zivug têm permissão para entrar. Eu declaro agora uma cobertura do céu sobre os seus vínculos e sobre a sua casa. O espírito de solidão que se aninhou nos cantos, que tornou sua casa fria, que fez o eco dos seus passos parecer uma sentença, é expulso agora. O seu lar se torna um palácio aquecido pela antecipação da promessa. Cada cômodo, cada cadeira, cada espaço vazio é agora consagrado para a chegada do seu corregente. Eu declaro agora uma cobertura do céu sobre os seus caminhos e o seu propósito. As estradas que antes pareciam becos sem saída, os desvios que você pensou serem erros, são agora realinhados na rota do seu encontro divino. Cada passo que você der a partir de hoje é um passo em direção ao seu zivug. Onde quer que você vá, você carrega a atmosfera da coroação e os seus caminhos são endireitados para a celebração da sua aliança. Filho, filha, eu vi cada noite em que o seu travesseiro ficou molhado. Eu ouvi cada sussurro de "por que eu?". Eu sei o nome de cada pessoa que entrou pela porta, usou o seu coração e saiu, deixando mais uma rachadura na sua armadura de guardião. Eu senti a sua dor como se fosse minha, e no meu silêncio, eu não estava distante. Eu estava forjando. Cada decepção foi um golpe de martelo para moldar a sua coroa. Cada ano de espera foi um polimento no seu trono. Eu não te abandonei no deserto. Eu estava construindo um oásis através de você, para que o seu semeador de esperança aprendesse a tirar vida da areia. Eu te chamei pelo nome que eu te dei antes da fundação do mundo. Herdeiro. Não um órfão que mendiga afeto, mas um filho real que se prepara para governar. A sua solidão não foi a prova da minha ausência, foi o palco da sua formação. E a promessa que eu fiz a Isaac, eu renovo sobre você. Eu já enviei o meu servo para buscar a sua Rebeca. O seu zivug já está a caminho. A jornada dele, ou dela, em sua direção já começou. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E o tempo é agora. Prepare o seu coração. Prepare o seu lar. Porque o trono vazio ao seu lado não permanecerá assim por muito mais tempo. Eu, o seu pai, decretei o fim da sua estação de governo solitário. A corregência está chegando. Eu quebro agora a maldição do quase que fez relacionamentos promissores morrerem na praia. Eu quebro agora o espírito de rejeição que te fez acreditar que havia algo de errado com você. Eu quebro agora o decreto de solidão que o inimigo assinou sobre a sua linhagem. Você está comprometido. Sua vida não é mais sua, pertence ao reino. Suas decisões, a partir de hoje, não são mais baseadas no que você sente, mas no que foi decretado.
O seu coração é um território consagrado e você não permitirá mais a entrada de invasores. Você está comissionado. Você não é mais um espectador da felicidade alheia. Você é um agente ativo da sua própria promessa. Seu comissionamento é para preparar o ambiente, o coração e o espírito para a chegada da sua aliança, operando como o arquétipo que o céu te revelou. Você está enviado. Você não vai mais se esconder no conforto da sua solidão. Você é enviado para os seus dias com a autoridade de um rei, de uma rainha, que sabe que seu corregente está a caminho. Você anda, fala e vive como alguém que está prestes a ser coroado em uma aliança eterna. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Deixa o teu peito reconhecer o tamanho do que acabou de descer. Ele precisa do seu próprio minuto. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto você permanece nesse silêncio, sentindo o peso da coroa se ajustando na sua cabeça, sentindo a autoridade do seu pai, selando o fim do seu governo solitário. Eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. O que a sua mão precisa pegar agora, o instrumento que vai traduzir toda essa unção em estratégia diária, é o livro digital, O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Ele é o seu manual de protocolo real para esta nova estação de corregência. Lembre-se, o valor dele é menor que o lanche que você pede para preencher a noite, menor que a assinatura que você usa para calar o silêncio. E o risco continua sobre os meus ombros, com os 7 dias de garantia incondicional. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare, porque o depois, neste contexto, é a armadilha do arquiteto da solidão. Essa voz que sussurra agora. E se não for para mim? Já esperei tanto, porque agora seria diferente. Eu posso fazer isso sozinho, só com oração. Vou esperar o Zivug chegar para depois me proteger. Isso é só uma emoção do momento. Amanhã passa. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Conhece suas frustrações. Mas ela é a voz daquele que perdeu a sua aliança hoje no tribunal do céu e está tentando te convencer a não pegar a sua arma de defesa. A decisão é sua, mas o tempo da coroação é agora. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar a chave que abre a porta da comunicação do reino para que você e seu Zivug não apenas se encontrem, mas construam uma aliança indestrutível, falando a mesma língua espiritual desde o primeiro dia. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está cansado de sentar sozinho à mesa, para aquele amigo ou amiga que já te confessou que pensa em desistir do amor. Manda para quem você sabe que carrega a nobreza de um rei ou rainha, mas vive na cela da solidão, não como favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você nem chegou perto do livro digital O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual, o link continua lá, no primeiro comentário fixado, te esperando. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim, agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. A sua estação de governo solitário terminou hoje.